Eu trabalho com preparação para concurso público há mais de 10 anos. Nessa jornada, já identifiquei muitos erros nos candidatos. Quer saber aquele que eu considero maior? Vem comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito, e estou aqui à disposição de vocês para a gente bater o papo. Então vamos lá, vamos conversar sobre esses erros na jornada para concursos públicos. Uma ressalva inicial: é errando que se aprende. Faz parte de qualquer trajetória, de qualquer jornada, de qualquer desafio, errar no meio do caminho, e não tem problema nenhum nisso. Então a gente vai errar mesmo, a gente vai bater com a cara na parede algumas vezes. O importante é aprender com o erro. Como a gente está nessa há muito tempo, a gente acabou que já errou quando estava na nossa própria jornada, já observamos erros dos candidatos também, e aí a gente sintetiza aqui e traz para você aquilo que a gente considera que é mais importante, que é mais relevante. Então a primeira ressalva é: não é aqui criando qualquer bicho de sete cabeças ou dizendo que errar é algo que a gente tem que afastar da nossa realidade. Errar faz parte. Mas o importante é aprender com os erros. Afinal, as derrotas são grandes professoras. Aprendemos mais nas derrotas do que nas vitórias. E esse papel do professor é muito importante porque é relevante para a gente dividir o peso. Quando a gente está caminhando, quando a gente está subindo uma montanha, fazendo aqui uma metáfora, dividir o peso é algo muito importante. Então, quando a gente está com erro, com dificuldade, com a falha, a tendência é nós acharmos que essa falha, que esse erro é o maior do mundo, que nós somos os seres humanos mais falhos do mundo, aqueles que estão ali fora da realidade, fora da curva, aqui dentro de um sentido negativo. Mas não é. Quando você divide o peso, conversa com alguém, a tendência é essa pessoa te tratar com mais compaixão do que você mesmo se trata. E dizer: não, calma, é assim mesmo, faz parte. Então, quando você divide, a coisa, obviamente, fica mais leve. É assim com algo físico e é assim com o peso dos erros da vida. Então, a gente vai errar, a gente vai acertar. Quando a gente conversa com alguém, pode ajudar. Pode ser um amigo querido, pode ser um familiar, pode ser um professor, pode ser vendo um vídeo aqui no YouTube. Você pode dividir esse peso e deixar aí a sua jornada um pouco mais leve, um pouco menos árida. Mas veja bem, não é possível alcançar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então você viu que tentou uma coisa, não deu certo, o que a gente tem que fazer? Mudar a estratégia, mudar algo que não esteja de acordo com o planejado. Então a gente tem que mudar a nossa atitude para assim alcançar resultados distintos daqueles inicialmente alcançados. Lembrando também que o erro, ele trata aí muitas vezes de um amadurecimento. A gente está amadurecendo na nossa jornada, a gente está errando para assim aprender e subir de nível. Então faz parte, é comum, é normal a gente fazer algumas curvas no meio do caminho. Mas claro, se você tem alguém para te indicar o caminho mais certeiro, isso vai te ajudar. Agora vamos lá. Primeiro erro mais comum que eu vejo é a troca excessiva de material. Aquele candidato, aquela candidata que troca de material o tempo todo. Então começa com um material, não terminou, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, e acaba que ela não forma o seu próprio material. Material é formação, galera. A gente tem que pegar aquele material, estudar, deixar aquele material compactado com as nossas ideias, com aquilo que a gente aprendeu. Você pode, por exemplo, algo que eu recomendo demais, os grifos no material, você vai grifando ali. O material vai ficar desatualizado, você faz uma observação para atualizar e só troca mesmo na última instância, né? Então não adianta nada você ficar trocando de material o tempo todo, porque a partir do momento que você troca de material, você zera tudo aquilo que você fez até aquele momento e você vai ter um retrabalho, vai ter que começar tudo do zero. O materialzinho que você já conhece, que você já leu, ele se torna algo muito mais sintético, rápido e eficiente. Então trocar de material o tempo todo pode ser aí um erro muito fatal, né? Um erro que vai te atrasar na jornada. Agora, o segundo erro mais comum: negligenciar que o estudo para concurso público ele tem pilares de aprovação. Falando muito mais aqui de procuradorias, que é o ramo sobre o qual eu me debruço com maior afinco, a gente tem aqui 4 pilares, né? Lei seca, doutrina, jurisprudência e questões. Não é incomum o estudante que eu vejo que muitas vezes taca num ponto cego em algum desses pilares. É muito importante equilibrar esses pilares. Equilíbrio, moçada. Considero a lei seca muito relevante, muito importante, mas não basta, não é apenas, né? E a gente tem que praticar, tem que fazer as questões, então é algo tudo que faz parte de um todo. Tem um equilíbrio nesse sistema. Se uma parte está sendo mais trabalhada que a outra, a gente vai ver uma tendência de enfraquecimento em um dos pontos. E a gente tem que estar com tudo regularmente estabelecido. Então, é importante ter esse equilíbrio. Não necessariamente você vai estudar os 4
pilares com a mesma intensidade, mas você precisa estudar os 4 pilares. Eles são essenciais, falando de uma maneira global aqui no seu estudo. Erro de número 3, pular de reta final em reta final sem fazer uma base. Então é comum a gente observar os estudantes que saem de reta final em reta final, trocando de material, caindo lá no erro 1, e também negligenciando a sua base, apressando, queimando etapas. A gente precisa ter um momento de formar a base. Sem a base você não constrói o prédio, então você precisa formar uma boa base para depois partir para as retas finais. É possível formar a base e já fazer uma prova ali, encarar um edital? É possível. Você só não pode cair naquele erro de apressar tudo e negligenciar a formação da base. Eu já vi muitos alunos que viraram alunos de reta final, sem formar a base. Até que em determinado momento a vida ela é inescapável, né? A gente tem ali o inexorável e ele teve que parar em determinado momento e fazer a base. Então dá um passo para trás para dar 2 para frente, né? Então você precisa dessa observação, precisa ter essa atenção na sua base também. O 4º erro que eu trago para vocês é não ter paciência para o amadurecimento do estudo. Galera, grandes jornadas levam tempo. Você não começa ali com a base formada, com os pilares equilibrados, com tudo bonitinho, do dia para a noite, ou em uma semana, ou em 2 semanas. Eu tenho que dizer para vocês, demora um pouquinho, leva o seu tempo. Ah, Felipe, quanto tempo? Depende de onde você está partindo, né? Tem gente que sai da faculdade com uma base muito boa. Tem gente que sai com uma base ruim, como foi o meu caso. Estudei muito pouco na faculdade, tive que formar essa base depois, estudando para concurso. Deu certo? Deu, estamos aqui. Mas a gente tem que ter paciência, dar tempo ao tempo, né? Amadurecer, saber que você não vai sair sendo um expert em todos os assuntos do dia para a noite. Essas coisas levam tempo, dedicação, suor, muito trabalho, muito esforço e tempo. Você tem então que ter esse tempo para o estudo amadurecer, para o seu conhecimento amadurecer, para as sinapses se formarem, para você conseguir assim desenvolver o seu estudo. Um 5º erro aqui, antes de passarmos para o nosso maior erro dos concurseiros, é ser muito duro consigo mesmo. Eu vejo muitas vezes, e eu passei por isso, eu era esse tipo de candidato, os candidatos que são muito duros com eles mesmos, né? Para qualquer falha, para qualquer dia ruim, para qualquer tropeço, vem aquele peso do machado do próprio candidato, da própria candidata, né, com ele mesmo, com ela mesma. A gente tem que observar os nossos erros da mesma maneira que a gente observa o erro de um ente querido, né? A gente vê, por exemplo, quando um amigo nosso chega e fala: poxa, fulano, eu não fui tão bem nessa prova, podia ter me preparado melhor, infelizmente eu não consegui. O que a gente fala? Tranquilo, cara, é assim mesmo. Se esforça para na próxima você ir melhor, você está fazendo o melhor que você passou por alguma situação. Agora, quando é com a gente, não. A gente vai lá e saco, só com o sarrafo na gente mesmo, né? Taca o sarrafo, a gente é duro, a gente vai, não sabe, não aprende, não consegue. A gente não pode ser assim, a gente tem que ter uma autocompaixão. Então saiba absorver os seus próprios erros. Claro, sem fazer corpo mole, sabendo que aqui a batalha é muito dura, mas também tendo uma razoabilidade com você mesmo, com você mesmo. Nós precisamos nos tratar bem nessa jornada. A gente tem que saber acolher o próprio erro, saber que todos erram e não tem problema nenhum nisso. Estabelecidos esses 4 pontos que a gente tratou, na verdade foram 5, né? A gente vai falando tanto de erro aqui que a coisa vai se acumulando. Então, na verdade, foram 5 erros. Falados esses 5 erros aqui, a gente passa para o nosso maior erro que o candidato pode cometer. Qual é o erro que eu considero? Desistir. Eu já vi muitos candidatos bons que estavam numa crescente, mas que acabaram desistindo. É claro que a vida pode ter outras opções e a gente pode sempre mudar de opinião. Mas se esse é o seu objetivo, se essa é a meta está firmada na sua mente, galera, desistir não é uma opção. Eu conheço gente que estudou 1 ano e passou. Eu conheço gente que passou 3 anos e passou. Eu conheço gente que estudou 10 anos e passou. O que essas pessoas todas têm em comum? Elas não desistiram, elas acreditaram. Lógico, erraram no meio do caminho, refletiram sobre os erros, pensaram em opções para aqueles próprios erros, mas nunca desistiram. Então, desistir é um erro, a gente tem que evitar isso. Lógico, as coisas não tem que ser a ferro e fogo. Eu sei que muitas vezes as pessoas mudam de opção na vida e tá tudo bem também. Mas se esse é seu objetivo nesse momento, se essa é a sua jornada que você estabeleceu para você, vai fundo, vai até o final. O maior erro é desistir. E contem conosco, estaremos sempre aqui para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente está aguardando vocês aí para sempre conversar um pouquinho mais sobre essa incrível jornada dos concursos públicos.